Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós estamos aqui para conversar, não é mesmo? Sobre um ponto que é muito interessante aí da geografia, que ela vai tratar do processo de urbanização e sua relação com o setor da economia, que é o chamado setor de serviços. Geralmente existe uma tendência a gente tratar de fazer o quê? Falou em urbanização, nós acabamos o quê? E atividade econômica parece um link direto, né? A gente cai aonde? A indústria, tá? Também existe essa relação, que é uma relação muito forte. Mas a gente não pode esquecer aí que essa relação de indústria e urbanização, apesar de hoje ainda ser um processo muito forte, né, de ter essa intimidade muito grande, como eu já falei, nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos sendo que hoje cada vez mais dentro das cidades, né, principalmente aquelas cidades que foram as primeiras a se industrializarem, que passaram por um processo de industrialização que é conhecido como clássico, existe uma outra atividade econômica que se destaca, que é essa atividade econômica relacionada com o setor de serviços. Então vamos tentar aqui pegar um fio aí para a gente ir criando a ideia, o raciocínio muito fácil que funciona assim, né? Então até um determinado momento na história, digamos assim, a Revolução Industrial, a maior parte da população humana era uma população rural, vivia no campo. Então, como você bem sabe, a Revolução Industrial trouxe essa novidade, né? Um crescimento urbano muito significativo no planeta. Quando nós chegamos no século XXI, basicamente nós encontramos o quê? Mais de 50% da população humana já passou a viver nas cidades. Então, nesse momento, nós acabamos sendo o quê? Houve uma migração nesse momento histórico muito grande das atividades tipicamente rurais para a indústria, certo? Isso tratou de propiciar o desenvolvimento das grandes cidades. Então, as grandes cidades do planeta, elas cresceram em torno dessa indústria. Só que o que a gente acaba percebendo nos dias de hoje é que nós encontramos o quê? Surge aí uma coisa também chamada de processo de desindustrialização. Nossa, que coisa que parece complicado, mas não é não, né? O que é esse processo de desindustrialização? Então vamos dizer que se existisse, não existe, uma escala evolutiva das cidades, aquelas que primeiro chegaram a industrializar, elas estariam na frente nessa escala de desenvolvimento e de evolução. Então hoje elas estão já mudando algumas de suas características. Da mesma forma que em um determinado momento, digamos, a mecanização do campo acabou expulsando as pessoas para a cidade, hoje a atividade industrial, hoje não, já coisa do século passado, melhor dizendo, ela também vem passando por um fenômeno muito parecido, que as máquinas chegam com tudo na indústria. Só que a gente não chama de mecanização, e sim de automação da atividade industrial. Então hoje cada vez mais máquinas, robô, automação, ela vem tomando conta das linhas de produção industrial e expulsando a moçada. Trabalhador industrial ele existe cada vez em menor quantidade. E as pessoas ficam desempregadas? Não, né? Não vou dizer que outros setores da economia conseguem absorver toda essa mão de obra industrial. Mas surgiram novas atividades que nós temos aí, que elas são atividades agora do setor terciário da economia, que é chamado do quê? De setor de serviços, né? Então nós sabemos que hoje as atividades de serviços, elas vão tratar justamente de empregar a maior parte da população das grandes cidades, até porque, né, a partir desse processo de automação da indústria que desempregou um monte de gente, surgiu uma quantidade muito grande de atividades e serviços que foi lentamente absorvendo essa mão de obra. Você quer um exemplo? Internet, né? Você bem sabe que internet é uma coisa recente na história da humanidade aí, né? Finalzinho do século XX que houve esse surgimento e a explosão da tal da internet. Então isso significa dizer o quê? Que esse momento anterior, né, era um momento que não existia internet. Então não existiam os postos de trabalho, os empregos das pessoas relacionados com a internet, né? Então o que acaba acontecendo? Surgiu a internet e com ela nós tivemos a criação de uma quantidade grande de empregos. E esses empregos que surgem na internet
É setor de serviços, é o comércio, é a educação que cresceu significativamente. Tudo isso aí é esse setor de serviços. A gente costuma dizer que esse setor de serviços, ele é um setor que ele vai se caracterizar pelo quê? Por uma parte da produção econômica não material, né? Pensa assim a educação, por exemplo. Você vai lá na sua escola, no seu colégio, estuda durante um ano inteiro, recebe seu material no final do ano, não sei o que você faz com ele. Seu pai pagou as mensalidades, você não levou nada de lá? Claro que sim. A gente espera pelo menos que você levou o conhecimento, que é uma coisa abstrata, não é material. Você entendeu? A lógica, como é que funciona esse setor de serviço, a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com a saúde, com o comércio em si. Ele não altera, ele não produz, ele vai tratar só de aumentar, né? Ele vai tratar aí de gerar mais valores econômicos sem produzir. E quando a gente fala nessas atividades, que elas são basicamente essas atividades do setor de serviços, a gente costuma dividir isso aqui, ou classificar o setor de serviços em 3 grandes grupos, né? Quais seriam então esses 3 grandes grupos? Primeiro, setor de serviço básico. Trabalho doméstico, artesanal muitas vezes, que é aquele tipo de atividade que ela é uma atividade que acaba não necessitando de uma mão de obra de altíssima qualificação. Então é esse setor de serviços básicos, né? E nós temos também um segundo conjunto aí, que é o chamado setor de serviço superior. Finanças, saúde e educação. Então as pessoas para trabalharem no setor financeiro, por exemplo, no setor de saúde, aqui na educação, que é isso que nós estamos fazendo aqui, elas já vão precisar de uma qualificação um pouquinho maior. Ele foi lá, o profissional dessa área, por exemplo, cursou o seu curso superior, foi para a universidade, né? Porque nós já temos que necessita-se dessa mão de obra um pouco mais qualificada, tá? E por fim nós temos aí, também uma novidade, por assim dizer, o setor de serviços que é classificado enquanto quartenário, né? Esse setor de serviços quartenário, ele vai ser o quê? São justamente aquelas pessoas que possuem, para desempenhar as suas atividades, uma mão de obra super qualificada. Geralmente relacionado com os setores de alta tecnologia, que é, por assim dizer, uma novidade na economia, né? É coisa aí que veio crescendo significativamente a partir da década de 1970, o que é muito recente na nossa história, certo? Então nós temos aí, por exemplo, produção de softwares, né? Então a gente sabe que o mundo hoje, você principalmente aí, você trata de utilizar uma quantidade muito grande desses softwares. As pessoas que criam esses softwares, né, não é uma luz que cai sobre a cabeça delas, geralmente são pessoas extremamente qualificadas, né? Você tem a questão hoje das diversas tecnologias, como é a caso da biotecnologia, né? Clonagem de organismos, né? Seria um exemplo, melhoria genética, outro exemplo. Então também para você criar essas novas tecnologias, você acaba necessitando o quê? De uma qualificação muito grande, e esse é o chamado setor quartenário. Se a gente for pensar dentro dessa lógica, olha ó, como é que está distribuído o nosso planeta no que diz respeito ao percentual de pessoas que trabalham nesse setor industrial. Então, quanto mais escuro, como você pode perceber na legenda aí, maior é a participação das pessoas nesse setor terciário. Então você pega, por exemplo, os países mais ricos e mais desenvolvidos, eles acabam tendo o quê? Uma participação maior. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, muitos países europeus, né? E daí nós vamos ter países intermediários, caso aí de muitos, como é o próprio Brasil, aqui na América do Sul, uma Rússia da vida, e muitos países europeus também entram aí. E daí? Você pega principalmente o continente africano. O que acontece com o continente africano? Então, se você for perceber no nosso mapa, ali são poucos os países que apresentam um grande contingente de pessoas nesse setor terciário, né? E a gente sabe a situação da economia africana. Ainda é uma economia que muitas, devido ao seu grau de atraso, né, o seu nível de desenvolvimento muito atrasado,
ainda uma parte significativa da população nem na indústria chegou, ainda estão desenvolvendo atividades rurais, né? Então essas são características e características muito importantes que nós encontramos desse nosso setor terciário. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.